Olá, alunos do segundo ano. Boa tarde, bom dia ou boa noite para vocês, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Agora nós iremos fazer a correção da atividade da semana 1. Para quem pôde acompanhar, o tema da semana 1 é sobre diversidade biológica e taxonomia, que é a parte da biologia que organiza e nomeia os seres vivos, né? E, como nós falamos nas aulas pré-iniciais, o botânico Linneu ele foi muito importante nesse processo, propondo a sua nomenclatura binomial, de nomenclatura para as espécies, e esse sistema é usado até hoje como base para a nomenclatura dos seres vivos. Também, nessa parte cita a divisão dos diferentes grupos de seres vivos em 5 diferentes reinos, e em 3 diferentes domínios, lembrando que nós temos 7 categorias, né, que é o reficofage, e a maior categoria aqui é a de reino, e acima de reino nós ainda temos a categoria domínio, né, que é uma categoria mais recentemente estabelecida, ok? Além disso, né, os vídeos, né, o vídeo extra que tem aqui, fala essa questão de taxonomias, as regras de nomenclatura e assim vai, tá bom? Passando direto já para a correção das questões, na primeira questão, o PET traz um nome científico, Lachesis muta, que se refere a surucucu, e pergunta por que cientistas e pesquisadores preferem utilizar a denominação Lachesis muta ao invés de surucucu. Então, o nome científico da espécie ele não sofre alterações regionais ou de idiomas. Então, os cientistas de qualquer lugar do mundo falando o nome científico, eles vão estar se referindo ao mesmo indivíduo, o que não acontece à mesma espécie. O que não acontece com nomes populares, porque eles podem variar conforme o idioma ou conforme a região. Se eu quisesse complementar essa questão, eu poderia falar sobre o quanto de significado que um nome científico traz, porque quando uma espécie ela é nomeada, o parentesco dela em relação a outros grupos é verificado. Então, o nome científico ele contextualiza uma espécie em relação a seu parentesco evolutivo com as outras espécies, quanto que ela é mais próxima, quanto que ela é mais distante evolutivamente de outras espécies. E o que isso significa? Há quanto tempo elas tiveram um ancestral em comum? Foi no tempo muito, muito distante ou no tempo mais recente? Tá bom? Na letra B, a questão pergunta o que representa cada uma das palavras que compõem o nome científico dessa serpente. Então, a primeira palavra, né, se refere ao gênero e é escrita com inicial maiúscula, Lachesis, e a segunda palavra é escrita com inicial minúscula e se refere ao epíteto específico. Se eu perguntasse o nome da espécie, você não poderia me dizer uma dessas palavras em separado, você teria que me dizer as duas juntas. Lachesis muta, porque elas separadas representam outras coisas, tá? Que estão escritas aqui, que eu já me referi a elas. Letra C. Lachesis muta designa uma espécie. Biologicamente, o que isso significa? Então, é um grupo taxonômico de seres semelhantes entre si, capazes de cruzar naturalmente. E aqui muito cuidado, porque o conceito biológico de espécie ele leva em conta cruzamentos naturais e não artificiais. Existem algumas espécies diferentes que, se fossem cruzadas em cativeiro, em laboratório, ou por alguma facilitação não natural, elas poderiam cruzar, mas isso não justifica elas como sendo da mesma espécie, tá bom? Porque o contexto biogeográfico, ou seja, de localização, da história daquela espécie numa determinada região, também influencia na conceituação dela como uma espécie, tá bom? Então, esse cruzamento tem que ser natural. E os descendentes gerados desse cruzamento, eles têm que ser férteis, têm que ser capazes de gerar outros descendentes também.
Na letra D, são citadas aqui outras espécies de serpentes: Alaquensis muta, Crotalus terrificus, Botrops jararacuçu e a Botrops jararaca, né? Dá pra ver o quê? Que essa aqui é de um gênero, essas duas aqui de outro gênero e a Crotalus aqui de um terceiro gênero. Então, elas são de gêneros diferentes, de pelo menos 3 gêneros diferentes aqui. Mas elas pertencem à mesma ordem, ordem Squamata. Então, que outras categorias elas também têm em comum? Acima de ordem, se elas são da mesma ordem, então elas também vão ser iguais nas categorias acima de ordem, que são classe, filo, reino. Abaixo de ordem, elas não são iguais, família, gênero, espécie, elas já começam a se modificar, tá bom? Então, elas são semelhantes nas categorias a partir de ordem, né? De ordem para cima. Na segunda questão, nós temos aqui uma tirinha com ursos discutindo questões de cor. O urso negro falando que é melhor, o branco dizendo que é melhor, e o panda saindo por cima da carniça, né? Por cima da carne seca, na verdade, não é da carniça não, meu Deus. Então, o panda aqui ficou por cima porque ele tem as duas colorações. Então, nessa tirinha foi dado um caráter de distinção entre eles, que foi um caráter morfológico, quer dizer, em relação à forma, que no caso é a cor. É um caráter muito superficial, mas aqui a gente já pode perceber, né, que eles não são da mesma espécie. Se você dissesse que são espécies diferentes, já estaria certo. Mas se você traz do grupo dos ursos, eles pertencem à família Ursidae, né, mesma família, mas eles já se distinguem a partir de gênero, que o urso panda, ele é de um gênero diferente dos outros dois ursos, ok? Então, eles se distinguem a partir de gênero. E a última questão, nós temos aqui um rato confundindo uma mosca da fruta, que é a Drosophila melanogaster, com a mosquinha de banana. E aí ela se defende falando o seu nome científico e ele diz que não gosta desses nomes artísticos. Mas se esse ratinho soubesse dos nomes científicos, ele poderia identificar ela corretamente, né? Então, a letra A, ela fala qual a importância da utilização de nomes científicos para identificar os organismos. Então, os nomes científicos, eles seguem regras que auxiliam na identificação de um ser vivo em qualquer lugar que ele se encontre, sem influência de variações regionais. Então, uma Drosophila melanogaster vai ser uma Drosophila melanogaster em qualquer lugar do planeta, tá? Então, é muito fácil de você identificar uma espécie sem cometer erros. B. Porque se utiliza o latim como língua para atribuição desses nomes. Então, o latim é uma língua de reconhecimento internacional que não sofre modificações por ser uma língua morta e que já era usada para nomear muitas espécies. Então, as demais línguas, elas estão em constante evolução, modificação, atualizações, né? E o latim não, ele é uma língua morta, né, que não sofre essas modificações, que já havia sendo adotada pelos primeiros taxonomistas, então se convencionou que o latim seria a língua para se escrever o nome de todos os seres vivos em qualquer lugar do planeta. Então, essas eram as questões da semana 1, né, bem simples. Se vocês tiverem qualquer dúvida de conteúdo, vocês podem encaminhar para mim no privado. Essas respostas vocês podem colocar nos seus cadernos, nos seus pads ou no formulário do Google que eu coloquei no grupo e encaminhar as respostas para mim, tá? Façam no tempo de vocês, o importante é que vocês façam, tá? Muito obrigada e eu espero que vocês tenham gostado das explicações. Abraço e até a próxima semana de explicação das atividades.